En el siglo XXI depende de nuestra victoria. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida. Em uma manobra que envolveu aviões de transporte militar, helicópteros em modo furtivo e uma força de elite treinada para infiltrações em território hostil, um grupo de opositores venezuelano foi retirado da embaixada argentina e transportado com segurança até solo norte-americano. O Brasil informou que não soube previamente da operação liderada pelo governo norte-americano que retirou 5 opositores de Nicolás Maduro que estavam asilados na embaixada da Argentina em Caracas. Essa foi, oficialmente, a primeira invasão de forças militares dos Estados Unidos à Venezuela desde o início do regime bolivariano. A operação aconteceu sem o menor conhecimento do governo de Nicolás Maduro, o que expôs o enfraquecimento do seu sistema de segurança. Uma operação silenciosa e cirúrgica, conduzida pelas forças especiais dos Estados Unidos, abalou o coração do regime de Nicolás Maduro sem que um único tiro fosse ouvido pelas ruas de Caracas. Em uma missão extremamente arriscada, mas executada com precisão absoluta, tropas da Força Aérea Norte-Americana, agentes da Força Delta e da CIA coordenaram uma extração dentro da Embaixada da Argentina, localizada na capital venezuelana. Por ordem direta de Donald Trump, opositores ao regime chavista que estavam encurralados há mais de um ano foram retirados do país sem que o ditador Maduro soubesse de absolutamente nada. A Embaixada Argentina, que desde agosto de 2024 está sob custódia do governo brasileiro, abrigava dissidentes políticos perseguidos, ameaçados de execução e sob risco de prisão imediata. Eram nomes ligados à líder opositora Maria Corina Machado, impedida pelo regime de concorrer à presidência naquele mesmo ano. O Brasil, mesmo responsável pela segurança da representação diplomática, preferiu manter o silêncio, sem mover um dedo para proteger ou conceder asilo aos opositores. O tempo passou, os riscos aumentaram e a inércia do governo brasileiro ficou escancarada diante do mundo. Foi nesse vácuo de ação diplomática que os Estados Unidos entraram em ação. Entre os resgatados estavam nomes importantes do movimento de oposição, como Magali Mida, Pedro Uruchurtu, Cláudia Macero, Humberto Villa-Lobos e Omar Gonzalez. Eles estavam isolados há 412 dias, vivendo em condição de reféns políticos em território diplomático. Esses opositores vinham sendo perseguidos pelo procurador-geral do regime chavista, Tarek William Saab, que havia emitido mandados de prisão contra todos em março de 2024. A extração foi um sucesso completo, celebrada por líderes opositores e pelo presidente da Argentina, Javier Milei, que classificou a ação como uma operação de resgate e extração internacional. A ação de extração foi revelada e celebrada pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, nas redes sociais. Ele confirmou que o resgate aconteceu à revelia de Maduro, provando que a segurança do ditador não é mais tão sólida quanto ele tenta aparentar. Essa missão também fortalece a imagem de Donald Trump, que parece não ter esquecido das promessas que fez enquanto candidato à presidência, mesmo que isso envolva infiltrar tropas em território estrangeiro sem autorização oficial. Esse movimento pode ser apenas o início de uma série de ações destinadas a enfraquecer o regime de Maduro. Informações de inteligência apontam que grupos de mercenários, com ou sem apoio de governos estrangeiros, continuam rastreando os passos do ditador dentro da Venezuela. O objetivo é claro: derrubar o regime de dentro para fora, usando operações cirúrgicas e apoio popular silencioso. A frustração é evidente quando comparamos a postura firme dos norte-americanos com a omissão completa do governo brasileiro, que falhou em dar uma resposta digna à crise humanitária que se arrasta na Venezuela. Aos olhos do mundo, a escolha do Brasil foi clara: proteger criminosos condenados em outros países
e abandonar à própria sorte opositores políticos legítimos. A diplomacia brasileira perdeu uma oportunidade de se destacar como liderança regional e defensora da liberdade. A omissão ficou ainda mais gritante diante da eficiência norte-americana em resolver uma crise diplomática que se arrastava há mais de um ano. Enquanto Donald Trump demonstrou força, estratégia e iniciativa, o presidente brasileiro manteve-se inerte, como se ignorasse a gravidade da situação. O silêncio do Itamaraty se tornou constrangedor, após a confirmação oficial de que a extração ocorreu e os opositores chegaram em segurança aos Estados Unidos. A ausência de qualquer reação contundente por parte do Brasil foi interpretada como conivência com o regime chavista. A líder opositora Maria Corina Machado, que teve sua candidatura barrada por Maduro, viu parte de sua equipe finalmente livre do cerco político. Edmundo González Urrutia, apontado como presidente legitimamente eleito nas eleições de 2024, continua impedido de assumir por imposição de Maduro. Mas essa operação reacendeu a esperança de que o jogo pode virar a qualquer momento.